Parece que sempre falo sobre a justiça pela fé. Por que isso? Bem, número 1, o Evangelho e a salvação são o coração de toda religião. Número 2, os desafios ao Evangelho continuam surgindo. É cada vez mais difícil evitar cair nas valas do legalismo ou da graça barata. Os ataques mais sutis de Satanás estão chegando nessa área. Há algum tempo me deparei com um artigo na Adventist Review que quero compartilhar um pouco. Veja como foi. Um ministério independente publicou há algum tempo uma edição especial de sua revista principal. Sua definição do Evangelho eterno era que, citação, todo homem, mulher e criança deve morrer diariamente. Devemos entregar nossa vontade momento a momento a Deus, o coração unido ao seu coração, a mente unida à sua mente. Só então podemos pensar os pensamentos e viver a vida de Jesus. Fim da citação. Aqui estamos no século XXI, mais de 113 anos depois de 1888, e é assim que alguns ainda definem o Evangelho eterno? O Evangelho eterno não é a boa nova de que Jesus, o Deus homem, viveu uma vida de perfeita obediência à lei e então morreu como meu substituto para que eu, pela fé, possa reivindicar sua justiça perfeita como minha, uma justiça que vem somente pela fé em sua justiça, uma justiça acreditada a mim à parte das obras da lei. Através do poder do Espírito de Deus, um crente pode de fato morrer para si mesmo diariamente e de fato pensar os pensamentos e viver a vida de Jesus. Essas também são boas notícias, mas no momento em que essas ações internas se tornam condições para a justificação, no momento em que se tornam o meio pelo qual uma pessoa é salva, as boas novas são embotadas como com uma marreta. A teologia da revista é como o catolicismo romano. Observe quão humanista, quão centrada no pecador é essa compreensão do Evangelho. Devemos morrer diariamente, devemos entregar nossa vontade, devemos fazer isso, devemos fazer aquilo. O argumento de que é Deus fazendo as obras em nós e, portanto, não as nossas, não os deixa escapar. Se algumas pessoas fazem boas obras e outras não, é somente porque algumas fizeram uma escolha para permitir que Deus trabalhasse nelas e outras não. Ainda são as próprias pessoas que fazem essas obras. E se essas obras as justificam, então elas são salvas pela fé e pelas obras. Ponto final. Deus trabalha em nós para que possamos nos tornar justos. Essa é uma parte inegável da experiência cristã. Mas não importa o quão justos nos tornemos pelo que Deus faz em nós, nossa salvação ainda vem somente do que Deus fez fora de nós na vida e morte de Jesus. Nossa esperança de salvação nunca deve permanecer centrada em nós mesmos ou no que acontece dentro. Em vez disso, a justiça que nos salva, a obediência que nos redime e a santidade que nos justifica sempre permanecem externas a nós, uma justiça que existe no próprio céu, a justiça do próprio Deus. Não há Cristo na cruz deles, o que significa que qualquer bem que eles ofereçam vem carregado com o peso insuportável da salvação pelas obras, que não é um evangelho e certamente não é o eterno. Um artigo bastante contundente. Qual é o ponto real e como vamos responder a ele? Primeiro, depois que este artigo foi impresso na Review, a edição seguinte recebeu várias cartas, e eu quero compartilhar algumas das cartas que chegaram depois da impressão deste artigo. O autor disse que não havia condições para a salvação. Certamente há condições que os seres humanos devem cumprir para ganhar a salvação, e algumas delas podem ser difíceis de cumprir, mas cumprir essas condições não conta para mérito, não nos qualifica para o céu e não constitui pagamento, aptidão ou título para o céu. Todas essas coisas são presentes para nós. Todas são baseadas inicialmente, sempre e somente na justiça de Cristo. As condições apenas garantem que a população do céu seja limitada àqueles que acham que é uma boa ideia ter Jesus no comando. Então esse artigo encontrou alguns problemas. Essa carta encontrou alguns problemas com o artigo original.
Outra carta. É uma obra-prima sobre a justiça pela fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz cruel do Calvário. Então, uma carta positiva chegou. Outra carta. É um registro que nos últimos anos, alguns que foram mais eloquentes na pregação da cruz deixaram a denominação, levando consigo toda a igreja. Gostei do que li uma vez. Se o legalismo matou seus milhares, o antinomianismo matou suas dezenas de milhares. Deve ter havido uma maneira melhor de expressar o que o autor estava tentando dizer. Não tenho certeza se é preciso apenas citar um pedaço de um artigo para dizer que eles acreditam na justiça pelas obras. E mais uma carta. De acordo com a nova visão do autor sobre o Evangelho, Cristo deveria ter se dirigido a Nicodemos em algo como o seguinte assunto em João 3. Nicodemos, você é um mestre de Israel, mas o que você precisa entender, senhor fariseu legalista, é que você é justificado somente pela fé, fora e à parte do que acontece em você. Não há condições para você ser justificado ou reter a justificação além de sua crença. Esta é a essência do Evangelho. Uma vez que você entenda este Evangelho objetivo, podemos falar sobre nascer de novo e a mudança de coração que vem. Agora isso soa como uma boa notícia. Quase. O problema é que o mestre e professor não disse dessa forma. Em vez disso, ele insistiu. Outra necessidade, que Nicodemos nascesse de novo com água, purificação e com o Espírito. Bem, obviamente houve algumas diferenças de opinião aqui sobre se este artigo era bom e sólido ou não. Uma pessoa escreveu diretamente ao autor deste artigo dizendo isto: em relação à obediência santificada não ter parte na salvação do homem, como eu sigo seu ensinamento até sua conclusão lógica, algumas questões surgem. Se a obra do Espírito Santo em nós e sua resultante obediência não entram no quadro da salvação, porque ambas são obras, seja ou não Deus trabalhando em nós, então temos que fazer alguma coisa? Por sua graça para evitar receber a marca da besta? Porque todo homem é julgado de acordo com suas obras, se as obras, a operação interna do Espírito que produz justiça interna e externa, não tem nada a ver com sua salvação? O Adventismo é um movimento restaurador, que não apenas restaura a lei de Deus, mas restaura à humanidade o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, que lhe dá o poder de evitar o pecado. Se há uma cruz sem Cristo verdadeiramente definitiva, ela é encontrada na teologia que nega a obra salvadora essencial de seu Espírito que habita em nós. É uma contradição direta do Evangelho de Jesus Cristo. É aclamá-lo como Salvador enquanto nega seu senhorio com um beijo e é presunção. Nenhum pai digno desse nome tentaria criar seus filhos sem condições de obediência. O Criador dos céus e da terra não apenas tem condições de obediência, ele nos enche com seu próprio poder de amor para obedecê-lo, para levar sua imagem ao mundo e para vindicar seu nome diante do universo observador. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está cheia de condições que têm uma relação direta com nossa salvação. É tão claro que não consigo imaginar como mentes boas ficam confusas sobre esse assunto. E então, outra observação. De tempos em tempos, lemos artigos que nos deixam atônitos, realmente tiram o fôlego. O autor acha que o que a maioria de nós entende ser o evangelho autêntico do adventismo do sétimo dia é outro evangelho diferente daquele que ele defende. O mais incrível é que ele está exatamente certo quanto a esse ponto. E decididamente é um evangelho diferente. Eu realmente acredito que o que estamos lidando aqui não é semântica, não apenas palavras, mas duas versões diferentes de salvação. E isso faz valer a pena discutir hoje. Isso faz valer a pena nosso tempo e nosso esforço. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar a este artigo original e reler algumas partes dele e dar uma olhada em cada uma das declarações em algum detalhe. Logo no início, o artigo sugeria que a definição desta revista sobre o Evangelho Eterno era que, cito,
O coração unido ao seu coração, a mente unida à sua mente, só então podemos pensar os pensamentos e viver a vida de Jesus. Aqui estamos no século 21, mais de 113 anos depois de 1888, e é assim que alguns ainda definem o Evangelho eterno. O Evangelho eterno não é a boa nova de que Jesus, o Deus homem, viveu uma vida de perfeita obediência à lei e então morreu como meu substituto para que eu, pela fé, possa reivindicar sua perfeita justiça como minha? Uma justiça que vem somente pela fé em sua justiça. Uma justiça acreditada a mim à parte das obras da lei. Primeiro de tudo, aqui está uma admissão clara de que o Evangelho é mais do que a vida e a morte de Cristo. Fé é necessária. Deve haver fé em sua vida e morte. Agora, isso não é uma condição da salvação em si mesma. Então, quero analisar aqui algumas declarações inspiradas sobre condições, porque essa parece ser a questão em jogo. De Ellen White, ele, o pecador, é perdoado sob a condição de que receba a Cristo, confessando e arrependendo-se de seus pecados e sendo renovado. Isso está nas mensagens de Loma Linda, páginas 103 e 104. Outra. Há condições para recebermos justificação, santificação e a justiça de Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 377. Deus fez todas as provisões para trazer a salvação ao nosso alcance, mas Ele não a imporá a nós contra a nossa vontade. Ele estabeleceu condições em Sua palavra e devemos diligentemente, com interesse, com o coração e a mente, nos dedicar à tarefa de aprender essas condições para que não cometamos algum erro e não consigamos garantir nosso título às mansões acima. De Testemunhos, volume 5, página 543. E outra. Novamente, de Testemunhos, volume 5, página 535. Vamos dar uma olhada em alguns textos bíblicos também que podem ser muito importantes aqui. O primeiro é Marcos capítulo 1 e versículo 15. Jesus está falando aqui e ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam. Bem, vamos tentar outro. Hebreus capítulo 11, o famoso capítulo da fé. E versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de que era justo. E então o versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu a virtude de conceber semente, e deu à luz um filho quando já estava passada da idade, porque julgou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E então no versículo 24, pela fé Moisés, quando já feito homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que usufruir por um pouco de tempo os prazeres do pecado. Em 1 João, capítulo 3, versículo 7. E então, voltando um pouco para Tito, capítulo 3, começando com o versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós abundantemente por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Bem, há algumas declarações que parecem indicar que há algumas condições que precisamos analisar com muito cuidado aqui, que precisamos entender que há algumas coisas que precisam ocorrer no processo de salvação, além de simplesmente apenas uma crença de que Jesus Cristo morreu por nós. Uma declaração de Mensagens Escolhidas, volume 1, 366. Deus requer a entrega total do coração antes que a justificação possa ocorrer. E para que o homem retenha a justificação, deve haver obediência contínua por meio da fé viva, ativa, que opera pelo amor e purifica a alma.
de Signs of the Times, 15 de novembro de 1899, salvação significa para nós rendição completa de alma, corpo e espírito. Entrega completa de alma, corpo e espírito. Então, a rendição recebe notas altas tanto na Bíblia quanto nos escritos de Ellen White. Da Review and Herald, 31 de agosto de 1886, deve haver uma entrega total e irrestrita a Deus, um abandono e afastamento do amor do mundo e das coisas terrenas, ou não podemos ser seus discípulos. Então, muito claramente, a entrega da vontade precede a justificação. Então, essa é uma condição de salvação. E quando você realmente chega ao cerne de tudo, fé é rendição. Fé é rendição, que é a única maneira pela qual podemos receber a justiça de Cristo. Tudo bem, vamos dar uma olhada novamente em outro parágrafo do artigo original com o qual começamos. Através do poder do Espírito de Deus, um crente pode de fato morrer para si mesmo diariamente e de fato pensar os pensamentos e viver a vida de Jesus. Isso também é uma boa notícia. Mas no momento em que essas ações internas se tornam condições para a justificação, no momento em que se tornam o meio pelo qual uma pessoa é salva, as boas novas ficam embotadas como com uma marreta. Bem, como vamos lidar com isso? Qual é a solução aqui para esse aparente problema de como encontramos a salvação? Novamente, de Signs of the Times, 15 de novembro de 1899. A obediência implícita é a condição da salvação. A lei de Deus deve ser obedecida em cada particular. Mas, novamente, lembra do que ele disse? No momento em que essas ações internas se tornam condições para a justificação, as boas novas são embotadas como com uma marreta. É claro que há condições para a salvação, incluindo nossa obediência. Aqui está outra declaração simples. O grande presente da salvação é oferecido gratuitamente a nós por meio de Jesus Cristo, sob a condição de obedecermos à lei de Deus. Signs of the Times, 15 de dezembro de 1887. Então, nós olhamos para uma série de coisas aqui. Vamos tentar mais uma. A autonegação é a condição da salvação. Bible Echo, 9 de dezembro de 1895. Bem, vamos ver agora. Vimos várias condições de salvação, começando com arrependimento e fé, e rendição, e obediência, e autonegação. Devemos ter certeza de que não confundimos condições de salvação com os meios de salvação. Os meios de salvação são a vida e a morte de Cristo. Essa é a única coisa que causará a salvação. É um pouco como fazer uma viagem no seu carro. O motor e o combustível são os meios de viagem, mas entrar no carro e operar as alavancas e os pedais são condições de viagem. Eles não fazem com que alguém viaje, mas sem eles você não viaja de forma alguma. Quando exercemos fé, obedecemos. E quando obedecemos, exercemos fé, mas nenhuma delas nos garante a salvação. A morte de Jesus contou para nós, e a obra do seu Espírito em nós, que é a salvação. Então, condição e causa devem ser mantidas separadamente, mas ambas são necessárias neste processo. Bem, vamos dar uma olhada novamente no artigo original. Observe quão humanista, quão centrada no pecador é essa compreensão do Evangelho. Devemos morrer diariamente, devemos entregar nossa vontade, devemos fazer isso, devemos fazer aquilo. O argumento de que é Deus fazendo as obras em nós e, portanto, não as nossas, não os livra do problema.
Me deparei com uma declaração interessante de alguns anos atrás por Robert Brinsmith, enquanto ele zombava desse entendimento. Aqui está o que ele disse. Aqui estão as coisas que você deve fazer para ser salvo. Você deve buscar o Senhor. Você deve se arrepender. Você deve acreditar. Você deve escolher. Você deve se render. Ah, render-se, ele disse. Então esse é o ingrediente que falta neste bolo chamado salvação. Esse é o número que falta na fechadura de combinação que vai abrir o segredo cristão de uma vida feliz. É isso? Talvez outro guru da fama de vida vitoriosa apareça e diga: você tem todos os pontos certos, mas você deve reorganizar a ordem de disparo. Chega! Esse tipo de evangelho merece ser ridicularizado. E é exatamente isso que este artigo original está fazendo ao dizer: você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Novamente do artigo original. Se algumas pessoas fazem boas obras e outras não, é somente porque algumas fizeram uma escolha para permitir que Deus trabalhasse nelas e outras não. Ainda são as próprias pessoas fazendo essas obras. E se essas obras as justificam, então elas são salvas pela fé e pelas obras. Ponto final. Bem, isso simplesmente acontece de estar em conflito direto com as Escrituras. Aqui estão apenas algumas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, no entanto vivo. Contudo, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. De Gálatas 2:20, de Filipenses 2:12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. De Colossenses capítulo 1, versículos 27 a 29, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Para isso também trabalho, esforçando-me segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Há até uma declaração interessante de Jesus em Marcos 13, versículo 11. Mas quando vos levarem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão sobre o que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Embora possamos escolher servir a Deus, nós mesmos não podemos realizar nossos desejos. Basta ler Romanos capítulo 7. As verdadeiras boas obras são possíveis somente pela graça e poder de Deus, nunca por nós mesmos fazendo essas boas obras. Simplesmente não temos essa capacidade dentro de nós e precisamos da graça de Deus trabalhando em nós e nos transformando de dentro para fora. É certamente verdade que somos convidados a vir a Jesus, assim como somos para receber a justificação. Não há condições para vir a Cristo. Nós viemos como somos, mas é igualmente verdade que Deus não nos justificará apenas por nos aproximarmos dele. Pois justificar um homem imundo e não regenerado tornaria a salvação incondicional, até mesmo para homens maus. Se um homem pode ser justificado antes e sem regeneração, se um homem pode ser salvo sem ter simultaneamente uma experiência de novo nascimento, isso torna a regeneração e o novo nascimento totalmente desnecessários. E isso não parece ser o Evangelho como a Bíblia o ensina. Mais uma vez, voltando ao artigo original e lendo um pouco mais. Deus trabalha em nós para que possamos nos tornar justos. Essa é uma parte inegável da experiência cristã. Mas não importa o quão justos nos tornemos pelo que Deus faz em nós. Nossa salvação ainda vem somente do que Deus fez fora de nós na vida e morte de Jesus. Nossa esperança de salvação nunca deve permanecer centrada em nós mesmos ou no que acontece dentro de nós.
Em vez disso, a justiça que nos salva, a obediência que nos redime e a santidade que nos justifica sempre permanecem externas a nós. Uma justiça que existe no próprio céu, a justiça do próprio Deus. Mas nossa esperança de justiça e salvação nunca foi centrada em nós mesmos ou no que Cristo faz em nós. Tudo o que sustentamos é que essas declarações inspiradas que acabamos de ler dizem que Deus opera em nós, que a salvação inclui uma experiência interior de regeneração, que, entre aspas, nossa única base de esperança está na justiça de Cristo imputada a nós e naquela operada por seu Espírito operando em e através de nós. Essas declarações devem ser honradas pelo que nos dizem. Um aspecto crítico da nossa salvação, além do que aconteceu fora de nós, é também, de acordo com a inspiração, o que acontece dentro de nós. Me deparei com esta pequena declaração em uma escola sabatina trimestral lidando com Abraão, onde diz que ele creu no Senhor e ele imputou isso a ele como justiça. E a pequena nota neste trimestral dizia: por mais que a vida de Abraão tenha sido uma vida de fé e obediência, não foi uma vida de fé perfeita e obediência perfeita. A justiça que nos salva é uma justiça que nos é creditada. Isso significa que somos declarados justos aos olhos de Deus, apesar de nossas falhas. Isso significa que o Deus do céu nos vê como justos mesmo quando não somos, e essa se torna a questão crítica aqui. Deus nos declara justos quando somos injustos e continuamos injustos? Uma controvérsia surgiu há algum tempo com a igreja copta no Egito. O padre Zacarias era pastor da igreja ortodoxa copta e passou por uma conversão evangélica. E agora a igreja copta está tendo algumas dificuldades. Zacarias tem ensinado que a justificação é um mero veredito de retidão sem nenhuma renovação interior. Quando Deus justifica pecadores, Ele os declara justos sem torná-los justos. E esse evangelho que está dividindo uma igreja no Egito também está nos dividindo. Ele separa o que os reformadores se recusaram a separar, a saber, o novo status. E a nova vida, justificação e regeneração, a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Devemos manter sempre juntos o novo status e a nova vida. A justificação não é uma ficção legal que deixa o pecador justificado inalterado, pois Deus justifica o pecador somente se ele estiver em Cristo. Novo status, nova vida, nova criação não podem ser separados. Eles pertencem a todos os que estão em Cristo e na salvação. Outro autor colocou desta forma: a santificação, como o Novo Testamento descreve, é um aspecto essencial da salvação. Não é secundária ou subordinada à salvação. De acordo com o Novo Testamento, uma pessoa não é salva e então santificada. Uma pessoa é santificada como parte da salvação. A salvação em si é uma totalidade, não uma sucessão de experiências diferentes. As expressões justificação e santificação descrevem não duas experiências separadas, mas aspectos da experiência inclusiva da salvação. Algumas discussões sobre salvação criam a impressão de que a justificação é obra de Deus e a santificação é obra do homem, mas o Novo Testamento representa Deus como responsável por ambas. Neste ponto, alguém pode objetar que o esforço humano é essencial para a santificação, enquanto não tem papel a desempenhar na justificação. As boas obras do cristão são realmente o fruto do Espírito. Um cristão não pode apontar para nada na experiência da salvação, na justificação ou santificação como sua contribuição ou realização.
A salvação é a obra de Deus em todos os seus aspectos, do primeiro ao último. Nosso esforço na santificação é análogo ao da nossa fé na justificação. A fé é uma condição da justificação, mas não uma contribuição. O esforço humano pode ser uma condição da santificação, mas isso não torna a santificação em parte uma realização humana. Não somos de alguma forma mais responsáveis por nossa santificação do que por nossa justificação. É Deus quem justifica, mas é Deus quem santifica. Por favor, não perca. A vestimenta nupcial representa a santificação. Cristo vivendo sua vida em mim através do Espírito Santo representa obediência, vitória e superação, e não tem um fio de invenção humana. É disso que se trata vestir a vestimenta nupcial, e é disso que se trata o adventismo. A verdade é que a superação é obra de Deus. Portanto, a obediência é tanto um dom quanto o perdão. A vitória é um presente tanto quanto o perdão. A santificação é um presente tanto quanto a justificação. Não é algo que alcançamos, é algo que recebemos. Achei que essa era uma compreensão bem formulada do que justificação e santificação realmente são. Apenas mais algumas declarações da inspiração. Signs of the Times, 18 de junho de 1896. Ele, o Pai, concederá a você a santificação e a santidade que o habilitarão para sua obra em um mundo de pecado e o qualificarão para uma herança imortal em seu reino. Observe cuidadosamente. É dado pelo Pai a nós essa santificação e isso nos qualifica para a salvação. Outro do Manuscript Releases, volume 1, página 201. Se o caráter que desenvolvemos durante nossa aprovação está de acordo com o padrão divino, ele nos qualifica para receber as boas-vindas bem feitas. O que nos qualifica? O caráter que desenvolvemos. Não somos qualificados para a salvação somente pela justificação. Perto do fim do artigo original do autor, ele faz uma admissão reveladora. Aqui está o que ele disse. Quando alguns adventistas estão tentando fundir a evolução com nossa fé, essas pessoas, o que significa aquelas que se apegam ao evangelho que ele está criticando, essas pessoas não estão fundindo a evolução com nossa fé. Quando alguns adventistas questionam nossa mensagem profética, essas pessoas não estão. Quando alguns adventistas compram as noções subjetivas e secularistas da crítica histórica, essas pessoas não estão. Onde alguns adventistas duvidam do ministério profético de Ellen G. White, essas pessoas não estão. E então vem sua afirmação assustadora. Tudo isso é louvável, exceto por um detalhe técnico, não há Cristo na cruz deles. O que significa que qualquer bem que eles oferecem vem sobrecarregado com o peso insuportável da salvação pelas obras, que não é evangelho e certamente não é o eterno. Observe o que ele acabou de dizer aqui. Essas pessoas não têm problemas com evolução. Eles não têm problemas com nossos entendimentos proféticos históricos, ou com críticas históricas, ou com o ministério de Ellen White. Eles são gratos e acreditam em todas essas coisas. Mas o autor deste artigo pensa que seu evangelho é um evangelho de obras, e ele rejeita toda a consistência deles em todos os outros pontos, com o pensamento de que eles estão apresentando o evangelho da salvação de uma maneira distorcida. Bem, eu concordo com este artigo em um ponto: a importância do Evangelho, o caminho da salvação. É vital que expliquemos e defendamos como nossa primeira prioridade o Evangelho de Jesus Cristo, porque não importa o quão corretos estejamos em outras questões, se estivermos errados no Evangelho, estaremos errados em praticamente tudo. Evangelismo e estudos bíblicos, se conectados com um falso evangelho, podem ser a coisa mais perigosa que fazemos, porque trarão lágrimas à Igreja de Deus. O autor do artigo com o qual começamos foi publicado diversas vezes na Adventist Review. E aqui está outra declaração feita pelo mesmo autor.
Sou salvo por uma justiça que existe fora de mim, uma justiça que me é creditada independentemente da minha própria justiça pessoal. Não consigo imaginar, ele disse, como alguém que conhece o Senhor, que ao menos viu um vislumbre da justiça de Deus revelada em Jesus, poderia acreditar que o que quer que o Espírito Santo esteja fazendo em suas vidas é bom o suficiente para dar-lhes mérito salvador diante de Deus. Como alguém que se aproxima de Jesus poderia acreditar que o que quer que esteja acontecendo neles os justifica de alguma forma. Estou surpreso que as pessoas realmente acreditem nisso. Sem querer ser crítico, tudo o que posso pensar é que essas pessoas nunca experimentaram a justificação pela fé. Bem, isso é bem crítico, eu diria. E ele está dizendo novamente a mesma coisa que disse em seu artigo original, que é tudo sobre uma justiça objetiva fora de nós no céu, nos livros de registro do céu, e não o que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas que determina a nossa salvação. Essas ideias têm surgido com cada vez mais frequência à medida que passamos por esses anos críticos em que vivemos. Mas sabe de uma coisa? Os frutos sempre vêm de sementes plantadas. As sementes às vezes podem parecer inócuas e inofensivas, mas sempre produzem frutos. Então vamos voltar um bom número de anos para o ano de 1979. Houve um furor de discussão sobre justificação e santificação no novo nascimento. 145 líderes da igreja foram chamados para Washington, D.C. para estudar, e eles produziram basicamente algumas boas conclusões em um artigo intitulado The Dynamics of Salvation. Então, aqui está como eles apresentaram suas ideias. Primeiro, eles falaram sobre o novo status em Cristo, e eles incluíram justificação, e eles incluíram reconciliação, e perdão, e adoção, e consagração. E aqui está o que eles disseram. Esses termos, justificação, reconciliação, perdão, adoção e consagração, junto com os conceitos que eles envolvem, todos apontam para o nosso novo status em Cristo. Uma coisa que foi deixada de fora desse novo status em Cristo é a palavra transformação. Ela não apareceu naquelas palavras que eles estavam usando. Agora, aqui está a conclusão dessa declaração em particular. Mesmo que escorreguemos e caiamos, enquanto estivermos no relacionamento de fé com Deus, reteremos nosso novo status como seus filhos e filhas. Não é a boa ou má ação ocasional, mas a tendência geral da vida que indica a direção em que estamos nos movendo. E claro, isso é tirado de Caminho a Cristo, páginas 57 e 58. O que não foi abordado nesta declaração de nosso novo status em Cristo, e quanto a acariciar o pecado, e quanto a se apegar ao pecado, e quanto ao arrependimento quando pecamos, quando escorregamos e caímos, nada disso foi mencionado. Então eles chegaram à próxima sessão que eles intitularam A Nova Vida em Cristo. E eles incluíram nisso o novo nascimento, restauração, santificação e obras, e eles chamavam isso de fruto. Nada foi dito sobre um dom da graça, era simplesmente sobre essas obras em nós. Enquanto lia isso, eu disse, não, isso precisa estar na seção sobre o novo status, o novo nascimento e a restauração. Separar o novo status da nova vida plantou uma semente. Você é salvo por um certo status e então desenvolve uma nova vida com uma nova direção e um novo resultado. A obediência é mencionada, mas não é mencionada como condição de salvação. Sementes foram plantadas lá em 1979 e agora estão dando frutos nesses conceitos, artigos e editoriais que encontramos cada vez mais. Novamente, o antigo editor da Ministry Magazine colocou desta forma: por que nossos jovens estão tão confusos sobre o Evangelho?
Estudos recentes das lições da escola sabatina sobre o livro de Romanos aumentaram a confusão. Essas lições ensinaram que o novo nascimento é parte da justificação. Quão convertido eu tenho que ser para ser salvo? Isso não é negar a importância do novo nascimento. Sem ele, ninguém verá o reino dos céus. Mas os indivíduos não podem e não ousam olhar para o novo nascimento como parte do fundamento de sua segurança em Cristo. Se eles são justificados pela fé, o novo nascimento inevitavelmente seguirá. Observe cuidadosamente, o novo nascimento não precede a aceitação com Deus. Ele segue a justificação. Ele vem depois que somos salvos de acordo com essa teologia. Ele continuou: as pessoas são salvas não porque são convertidas, mas porque pela fé elas depositam sua confiança em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Deus as transforma através da experiência do novo nascimento. O crescimento em Cristo que começa aqui é o trabalho de uma vida inteira nunca totalmente realizada nesta vida. Então a transformação nunca é totalmente realizada nesta vida. A justificação não torna uma pessoa intrinsecamente justa. Os pecadores desfrutam da certeza da salvação não porque sua posição repousa no que foi feito a eles, mas porque repousa no que Cristo fez por eles. O novo nascimento não é uma qualificação para o céu. Em nenhum lugar a Bíblia diz que uma pessoa chega ao céu com base na experiência do novo nascimento. Duas coisas acontecem simultaneamente. Deus declara essas pessoas justas com base na vida e morte perfeitas de Cristo e, ao mesmo tempo, Ele traz a experiência do novo nascimento. Bem, isso é muito bom, mas então Ele segue com esta declaração: enquanto a obra de Cristo para eles é perfeita e completa, a obra de Cristo neles nunca é totalmente concluída nesta vida. Então, o que aparentemente começou, nunca termina e não pode ser terminado. Para perder essa salvação, eles têm que fazer uma escolha consciente de retirar sua decisão de depender somente de Cristo. Em outras palavras, uma vez que somos salvos, a única maneira de nos perdermos é dizer: não quero mais Cristo em minha vida. Caso contrário, ainda estamos salvos. Ele pode dizer isso novamente: ninguém entrará no céu sem ser justificado e santificado. Boa declaração. Então, justificação, a obra de Cristo por mim, é sempre a base da salvação, enquanto a santificação, a obra de Cristo em mim, é o resultado da minha salvação. Então, novamente, santificação não tem nada a ver com ser salvo. Ela vem somente como resultado de ser salvo. Ele disse novamente: Cristo vivendo dentro de nós por seu Espírito não é o que nos salva. O conceito de um poder superior e eu trabalhando juntos para obter e assegurar minha salvação é pagão e não tem lugar no adventismo do sétimo dia. Quero terminar isso com uma olhada em Philip Yancey, talvez o escritor mais popular nos círculos cristãos hoje. E entre os autores não adventistas, ele é provavelmente o mais popular até mesmo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 2001, a Igreja Avondale College, na Austrália, com a aprovação da Divisão do Pacífico Sul, o convidou para falar sobre a graça. E isso foi transmitido via satélite para 180 locais na Austrália. Seu livro e os conceitos que ele propõe, as palavras graça, é um rival da palavra relacionamento no vocabulário da igreja. Mas, infelizmente, este livro, o que há de tão incrível na graça, que foi aclamado como o maior best-seller cristão de todos os tempos, poderia ter sido melhor intitulado Somente Metade da Graça, porque deixou de fora algumas partes importantes do que é a graça. Por exemplo, estes versículos da Bíblia. Da outra metade da graça, nunca mencionada em seu livro. 2 Coríntios 9, versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, para que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. A graça produz boas obras. 2 Timóteo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sê forte.
Tito 2, 11 e 12. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e impiamente. Isso faz parte da graça. Hebreus 12, 28, tenhamos graça pela qual sirvamos a Deus aceitavelmente, com reverência e piedoso temor. Isso é graça, servir a Deus com piedoso temor. Por que Yancey, por exemplo, não menciona a parábola de Jesus sobre o homem que vendeu tudo para comprar o campo que continha um tesouro escondido? Ou o comerciante que fez o mesmo para comprar uma pérola de grande valor? E a parábola dos talentos, na qual o uso diligente dos dons de Deus determina nosso destino eterno? Na história do filho pródigo, Yancey sugere que o arrependimento ou a falta dele não fez diferença para o pai na história de Jesus. Mas continua sendo verdade que o filho pródigo deixou o chiqueiro e sua vida pecaminosa antes que seu pai o levasse de volta. Não lemos sobre o pai viajando para a cidade onde seu filho festejava, desculpando-se pelas regras legalistas que afastaram o filho e então oferecendo ao filho um convite incondicional para retornar, independentemente de como ele vivesse. Jesus não ensinou tal evangelho, nenhuma perversão da graça divina. Da mesma forma, ao se referir à parábola do servo perdoado por 10.000 talentos, Yancey deixa de mencionar o claro ensinamento da Bíblia de que o perdão do servo dependia de sua disposição de perdoar outro. Yancey disse isso: o reino de Jesus nos chama para outro caminho, um que não depende do nosso desempenho, mas do dele. Não temos que alcançar, mas apenas seguir. Ele já conquistou para nós a custosa vitória da aceitação de Deus. E essa ideia agora é generalizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, de que nossa aceitação não tem nada a ver com nosso comportamento. Em um ponto, Yancey cita favoravelmente alguém que escreve sobre a graça incondicional e o perdão de Deus, e cita outro que insiste em como a graça vem sem amarras, não exigindo nada de nós, exceto que a esperemos com confiança e a reconheçamos com gratidão. Como grande parte do protestantismo evangélico, assim como alguns dentro do adventismo, Yancey ensina uma doutrina de salvação baseada em uma visão abrangente do perdão de Deus, um dossel supostamente cobrindo pecados passados, presentes e futuros de uma só vez. Yancey, como tantos outros, não faz distinção entre o que fazemos em nossa própria força e o que o cristão santificado faz por meio da força de Deus. Aqui está o que ele diz: Jesus proclamou inequivocamente que a lei de Deus é tão perfeita e absoluta que ninguém pode alcançar a justiça, mas a graça de Deus é tão grande que não precisamos. É nosso destino humano na terra permanecer imperfeito e incompleto. Em um ponto ele escreve que Jesus substituiu as categorias de justos e culpados por pecadores que admitem e pecadores que negam. E então esse conceito, que é muito prevalente no mundo evangélico, tem entrado no adventismo com muita força. O fato é que se alguém aceita a ideia do perdão incondicional e seu gêmeo siamês de que o pecado não pode ser vencido nem mesmo pelo poder de Deus, todos os aspectos da vida cristã sofrerão. Este evangelho oferece ao leitor e ao ouvinte um evangelho pela metade: liberdade da culpa sem liberdade do pecado. Isso é apenas metade da graça. Jesus apresentou o evangelho completo das Escrituras em uma frase muito breve, declarada à mulher adúltera jogada a seus pés: nem eu te condeno, vai e não peques mais. O livro de Yancey se concentra na primeira metade desta frase. A outra metade ele nega. É muito alarmante que tantos adventistas do sétimo dia tenham se deixado levar cativos por este livro e seu autor. Para aqueles que já foram pessoas do livro, deixar o padrão infalível da Bíblia ser mantido refém de palavras floridas e histórias emocionais é uma crise de magnitude não pequena.
O livro de Yancey é um comentário revelador sobre a queda contínua da Babilônia protestante. A menos que, nas palavras de Ellen White, preguemos Cristo na lei, nenhum dos dois será corretamente compreendido. O mesmo Jesus que declarou: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros", também declarou: "Se permanecerdes na minha palavra, então sois verdadeiramente meus discípulos". O amor é o cumprimento da lei, porque somente se a lei for cumprida, podemos ter certeza de que o amor verdadeiro está presente. A nova aliança da graça, idêntica em toda a Escritura e nunca mencionada no livro de Yancey, define o cerne do relacionamento do cristão com Deus. Jeremias 31:33. "Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo." Apenas um ou dois comentários inspirados para encerrar. A santidade que a palavra de Deus declara que ele deve ter antes de ser salvo é o resultado da ação da graça divina quando ele se curva em submissão à disciplina e às influências restritivas do Espírito da Verdade. A santidade vem antes da salvação através do Espírito Santo e da obediência. Atos dos Apóstolos novamente. Gloriosa é a esperança diante do crente à medida que ele avança pela fé em direção às alturas da perfeição cristã. De Testemunhos, volume 8, página 313 a 315. E novamente, uma tempestade está chegando, implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? Precisamos agora da espada do Senhor para cortar a própria alma e medula das concupiscências, apetites e paixões carnais. Assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santos em toda a maneira de viver, porque está escrito: "Sede santos, porque eu sou santo." Agora é o momento de fazer um esforço sincero para superar as tendências naturais do coração carnal. Somente quando vemos nossa total impotência e renunciamos a toda autoconfiança é que nos apoderamos do poder divino. Todas as nossas boas obras dependem de um poder fora de nós mesmos. Portanto, é preciso haver um alcance contínuo do coração em busca de Deus. Perigos nos cercam e estamos seguros somente quando sentimos nossa fraqueza e nos apegamos com o aperto da fé ao nosso poderoso libertador. O Evangelho, uma combinação da obra de Cristo por nós há 2000 anos e sua obra em nós através do Espírito Santo, nunca deve ser separado.